Olá, vamos dar início a mais um Plantão Enem. Eu sou Merielle, essa é a Larissa e nós somos residentes em Biologia. Lembrando que o nosso Plantão Enem acontece toda terça-feira, a partir das 9 da manhã. Os nossos plantões acontecem através do Google Meet, as nossas aulas são gravadas e depois elas são disponibilizadas no YouTube, no canal Liceu Residência Pedagógica. Vamos então à nossa primeira questão. É uma questão do Enem de 2015, que diz assim: muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e a sua localização em uma célula secretora? Então, aqui a gente tem as opções e elas são através de gráficos. Então, a questão ela quer a evolução, né, temporal da produção de proteínas. Então, quando ela começa a fase inicial da produção, né, até o seu destino final. E a questão que é também a sua localização, né, em uma célula secretora, ou seja, aonde que vai ter uma maior quantidade de aminoácidos marcados, né, com a radioatividade. No gráfico é analisado o tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e ele coloca também a concentração de aminoácidos marcados, né, pela radioatividade. Aí do lado aqui tem as legendas, em que as barras brancas elas estão relacionadas ao retículo endoplasmático, as barras cinzas estão fazendo relação ao complexo de Golgi e as barras pretas estão relacionadas às vesículas de secreção. Aqui nessa imagem, nesse primeiro esquema aqui, ele mostra que a produção se inicia aqui no núcleo. Aqui a gente tem a produção do RNA mensageiro, né, que contém a mensagem do núcleo, e do DNA, né, para fora da proteína para ser produzida. Esse RNA mensageiro ele vai sair e vai para o citoplasma. E aí no citoplasma ele vai encontrar o retículo endoplasmático, né, no caso o retículo endoplasmático rugoso, que contém, né, os ribossomos aderidos à sua membrana. Os ribossomos, caso vocês não lembrem, eles têm a função de sintetizar proteínas e eles sintetizam, né, as proteínas lendo o RNA mensageiro. Aí o RNA mensageiro ele vai sair do núcleo, encontra o retículo endoplasmático, né, rugoso, onde são produzidas proteínas. Essas proteínas, por sua vez, elas vão ser armazenadas, melhoradas e secretadas pelo complexo de Golgi, que, no caso, essas, né, são as funções do Golgi: armazenar, melhorar e secretar as proteínas produzidas. O Golgi depois ele vai fazer a secreção das proteínas a partir das vesículas secretoras, que acabam por se fundir, né, a membrana plasmática da célula e depois eliminar então a proteína produzida para fora, no caso da célula. Isso no caso é chamado aqui tem uma imagem, é chamado de exocitose. Isso se a proteína ela foi exportada para fora. Se, por exemplo, uma proteína como a hemoglobina, que fica acumulada no citoplasma, na parte de dentro, né, ela vai ser transportada pelo vacúolo e vai ser endereçada para todo o citoplasma. Então, ela vai ficar aqui dentro. E aí é uma endocitose. Aqui na imagem ao lado, mostra de uma forma assim mais clara, tá? Uma imagem maior,
as organelas que são envolvidas nesse processo. O DNA mensageiro, o RNA mensageiro, está aqui, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, as vesículas de secreção. Então, essa é a sequência. Do início até o final da produção de proteína, ela vai acontecer sempre, né, do núcleo, depois retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi e as vesículas secretores, sempre nessa ordem. Então, agora dá para a gente voltar na questão e procurar no gráfico o qual melhor, né, está relacionado. Na fase inicial, são 5 minutos. Então, a coluna que tem a maior concentração, no caso, do retículo endoplasmático rugoso, ela tem que estar nos 5 minutos. No tempo de 10, a gente está procurando que tenha uma maior concentração do complexo de Golgi. E no tempo 15, a coluna maior, no caso, ela vai ter mais vesículas secretoras, porque lembra que essa é a ordem? A primeira etapa é a maior concentração do retículo endoplasmático, a segunda etapa, maior concentração do complexo de Golgi, e na terceira, de vesículas secretoras. Então, na letra A, nos 5 minutos, a maior quantidade é a de vesículas de secreção. Então, não é a alternativa que a gente está procurando. Aqui na letra B, nos 5 minutos, a maior concentração é do complexo de Golgi, que também não é o que a gente está procurando. Na letra C, nos 5 primeiros minutos, tem maior concentração do retículo endoplasmático rugoso. Nos 10 minutos, nós temos o complexo de Golgi. E nos 15 minutos, nós temos maior concentração das vesículas de secreção. Então, essa é a alternativa que a gente está procurando. Na letra D aqui, só para a gente terminar, não é porque nos 5 primeiros minutos tem maior concentração, é do complexo de Golgi. Na letra E, ela também não pode ser, porque em 10 minutos ela tem a maior concentração de vesículas de secreção. Então, a alternativa correta é a letra C. Nos primeiros 5 minutos tem o retículo endoplasmático rugoso com a maior concentração. Em 10 minutos, a maior concentração está do complexo de Golgi. E em 15 minutos, a maior concentração é de vesículas de secreção.